Olá! Que tal deixar a sua quarentena mais divertida? É a quarentena divertida com a Hope. E por falar em Hope, você já sabe que a Casa Hope é uma instituição 100% filantrópica que cuida de crianças transplantadas e crianças com câncer de todo o Brasil. Eu vou deixar o site aqui embaixo para você conferir e ver como é que funciona toda essa dinâmica da Casa Hope, para você conhecer esse projeto. E hoje a gente vai fazer umas almofadas divertidas e super fáceis. A ideia é justamente que você não precisa de molde, que você consiga colocar sua criatividade para funcionar e que você desenvolva um método muito fácil para você fazer. Nesse vídeo você vai aprender a fazer o molde e como eu fiz para costurar esse cacto muito fofo e também como eu fiz o molde da nuvem. Eu espero que você goste, que você aproveite e divirta-se aí na sua casa fazendo uma quarentena mais divertida. Lembrando que você também pode fazer umas almofadas divertidas com a cara do roupinho. É só você baixar aquele PDF que eu disponibilizei no vídeo do jogo da memória e aí você faz uma ampliação do rostinho do roupinho que você mais gostar e pode fazer a sua almofada seguindo passo a passo de como eu fiz essas aqui. Então, bora assistir o vídeo? A parte do molde é uma das coisas que as pessoas mais têm dúvida e dificuldade para fazer. Então vamos pensar o seguinte: se eu quiser uma almofada deste tamanho, mais ou menos, olha, no tamanho das minhas duas mãos juntas, eu sempre vou ter que cortar o meu molde um pouco maior, pelo menos 2 centímetros ou 3 a mais do que aquele limite que eu gostaria que minha almofada ficasse no final. Então eu vou fazer aqui uma circunferência mais ou menos onde eu gostaria que minha almofada ficasse. Tá, se eu quero que a minha almofada fique desse tamanho, eu preciso que o seu molde fique 2 a 3 centímetros maior. Então, eu faço um outro círculo aqui, no fim aqui acabou dando até uns 4 centímetros a mais, mas tudo bem. Esse aumento aqui, ele é necessário para que quando eu encha a almofada e também faça a costura, ela fique mais ou menos do tamanho inicial, que é o tamanho que eu desejo que ela fique. Agora nós vamos pensar no molde. Eu vou fazer o molde de uma almofada de nuvem. Para facilitar, você pode fazer moldes que sejam simétricos, iguais de um lado e do outro. Então, para isso, eu vou dobrar o meu papel de molde, deixando metade do círculo de um lado e metade do outro. Agora eu vou começar a fazer o meu desenho de nuvem. A nuvem, ela não é assim redondinha, né? Ela é um pouco mais espaçada. Então, a gente pode começar a fazer um desenho ocupando um pouco mais do que o espaço que a gente tem. Então, eu vou começar a fazer o desenho da nuvem aqui. Vou fazer o canto. Vou fazer um gominho para cá, outro para cá. E aqui vou fazer só meio gomo, porque ele está dobrado ao meio. E aí eu faço meio gomo. E agora eu vou cortar para ver como é que ficou esse meu molde. Então, olha só, ela ficou maior do que aquela proporção inicial, mas tudo bem, porque ela pelo menos vai ficar maior do que esse tamanho, né? Ela não vai ficar menor do que esse tamanho. Mas como eu tinha feito um desenho circular, eu achei que ela ficou assim muito arredondada. Então, eu posso tirar um pouco mais dessa altura da minha nuvem. Como é que eu faço para tirar da altura? Agora, eu venho, dobro ao contrário e diminuo essa altura da nuvem. Repito esse gomo. Repito esse. E só prolongo esse aqui. Pronto, agora eu já tenho um formato de nuvem que eu gostei mais.
Se você quiser, você pode ainda deixar esses gomos mais igualados. É uma questão de você ir olhando também o que é que fica mais legal. Então, esse aqui ficou muito pontudo, eu vou tirar o bico dele. E aí, eu tenho um molde de nuvem para fazer a minha almofada. Eu vou cortar 2 vezes esse mesmo molde para que eu tenha a parte da frente e a parte de trás. Então, agora a gente vai pensar num cacto. Olha, um cacto, ele tem um comprimento maior do que a largura, né? Então, ele tem a altura maior. O que a gente faz? A gente dobra o nosso papel na altura. E imagina, olha, eu quero que meu cacto tenha pelo menos 2 palmos. Então, eu vou fazer o risco inicial. Quero que meu cacto tenha pelo menos isso aqui, olha, 2 palmos. Então, o meu cacto final, ele precisa estar mais ou menos medindo isso. Vou fazer um contorno aqui com 2 ou 3 centímetros a mais, porque eu sei que o meu molde tem que ficar no mínimo isso aqui. Ele pode vir um pouco mais, de acordo com o tipo de modelo que eu vou estar fazendo, mas ele não pode vir para dentro, porque senão ele vai ficar menor. Então, agora eu vou começar a fazer a brincadeira aqui. O cacto, ele tem uma cabeça grande, ele pode ter um pedaço aqui, que é um bracinho, ele pode afinar um pouco e finalizar aqui. Se eu quiser, eu posso deixar um bracinho aqui para cima de um lado e o outro bracinho mais para baixo. Então, o que é que eu faço? Eu vou cortar somente a parte superior e inferior do cacto. Já vou fazer o desenho do outro bracinho aqui. E aí, eu vou cortar os dois. Vou cortar esse bracinho dos 2 lados. E vou cortar esse outro bracinho do outro lado também. Agora, eu vou abrir o meu cacto e vou deixar um com o bracinho desse lado. Então, eu corto fora esse aqui. E esse bracinho desse lado, corto fora esse aqui. Quando a gente faz modelagem de desenhos que a gente não está habituado, que não é aquilo que a gente faz normalmente, a gente pode arriscar, é só um pedaço de papel. E você vai conseguir identificar que de repente, olha só o que aconteceu. Esse aqui ficou um pouco estreito e esse aqui ficou muito grande. O que é que eu faço para resolver isso? Eu posso dobrar um pouco mais aqui. Bem pouco, olha como já ficou um desenho mais bonito, já ficou mais proporcional. E aí eu vou usar esse molde aqui para cortar o meu feltro. Então eu corto uma vez desse lado e uma vez do outro lado para poder fazer o parzinho. E aí eu só passo uma fita aqui para segurar o molde para não ter perigo dele abrir. Eu tô te mostrando essa construção desde o início, como eu faço para construir os meus moldes, que eu não tenho desenho, para que você se arrisque aí a fazer essas construções na sua casa. E você vai conseguir ver que não existe uma coisa tão complexa, e sim você colocar a sua criatividade para funcionar e você ir desenhando e não ter medo de perder um pedaço de papel ou um pedaço de tecido. Se você não quiser fazer esses moldes aqui no feltro, no tecido final, você pode pegar um pedaço de algodão cru, que é esse tecidinho aqui, e fazer o teste. Se você não tiver algodão cru, pode fazer com o TNT. Você faz um teste, enche de manta esse seu teste para você ver se ficou do tamanho ideal, da largura ideal, se ficou do tamanho que você imaginou. Então agora a gente vai cortar no feltro e vai fazer as costuras de uma forma bem simples e descomplicada, à máquina mesmo, para você não perder tempo. Alfinete seu molde no tecido e pode cortar.
Os cactos têm uns riscos assim, mais ou menos, né, neles. Então eu vou desenhar uns riscos aqui com um lápis mesmo de cor ou um lápis preto comum. Vou desenhar 3 riscos aqui. E aqui vou desenhar 2 riscos. E vou aproveitar esse risco aqui e vou fazer um bordadinho com uma linha verde um pouco mais escura que esse verde que eu usei no cacto. Vou fazer um bordado para ele ficar com esse desenho bonito aqui. E vou fazer mais ou menos o mesmo desenho do outro lado. Agora é só a gente escolher um ponto de bordado. Eu tô usando a Confidence e ela tem essa tabelinha aqui de bordados. Eu vou escolher o 60, que eu acho que vai ficar legal. E vou fazer um teste num pedaço de tecido primeiro. Nossa, achei que ficou bem legal e vai dar um efeito bacana na minha almofada. Então, bora bordar. Agora a gente vai escolher um ponto para poder fazer o fechamento. E aí, de novo, você vai pegar um pedaço de algodão e vai fazer testes. E tem esses pontos aqui, olha, que devem ficar bem legais. Eu já vou fazer um teste aqui para ver qual ponto fica mais legal nesse caso. Quando você faz teste de ponto, olha como fica mais fácil você escolher. Então, eu vou escolher esse pontinho aqui, olha, que ele é bem parecido com os trabalhos manuais. E vou juntar as bordas bem certinhas, alfinetar e passar essa costurinha aqui em todo o contorno, deixando mais ou menos uns 7 centímetros aqui na parte de baixo do meu cacto, para eu poder encher. Olha só, tudo alfinetadinho. Eu já cortei uma beiradinha aqui para ter certeza que eu vou costurar os 2 tecidos. Tirei as rebarbas e já comecei a costura e olha que fofura que fica. Depois eu venho e só corto essa beiradinha que sobrar aqui. Olha que fofura isso vai ficando. Agora a gente vai cortar as rebarbinhas e vai encher aqui pela abertura que a gente deixou. Depois de encher a almofada, essa borda aqui você pode costurar tanto a máquina, fazendo o mesmo ponto, ou pode dar uns pontinhos à mão mesmo. Aí você empurra bem toda a espuma lá para dentro, para poder sobrar um pouquinho de tecido assim, mais chatinho, para você poder fazer a costura à máquina, caso você vá fazer a máquina. E aí é só dar acabamento aqui e jogar essa espuma aqui pro final. Aí, se você quiser, você pode até pegar um pedaço de fita de cetim larga e fazer uma florzinha para decorar o seu cacto. É só passar uma costura na borda da fita, uns 25 centímetros de fita já dá. Faz uma costura bem frouxinha para poder fazer esse franzido. Pode dar uns pontinhos à mão e colocar um botãozinho aqui que vai ficar super fofo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que sua quarentena seja realmente divertida. Você pode seguir a Casa Hope pelo Instagram, @CasaHope. A gente vai ficar muito feliz de receber sua visita por lá. E não se esqueça de visitar o site da Casa Hope para você conhecer a instituição e, quando puder, fazer uma doação, que será muito bem-vinda. Eu digo em todos os vídeos que se cada um coloca um pouco, sobra mais para dividir. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo de Quarentena Divertida.